Do jeito que anda a reforma da Previdência, muitos brasileiros estão agoniados com o que será da aposentadoria. O certo mesmo não é depender só do governo não, hein? Mas como conseguir algo vantajoso, mais vantajoso? Quem vai responder pra gente são as especialistas em direito previdenciário, a Fátima e a Sharon. Boa tarde, sejam bem-vindas, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Como eu disse pra produtora Fran, o assunto que é cabreiro de falar, né? Mas a gente tem que falar para entender cada vez mais. Planejamento previdenciário, todo mundo pode fazer ou só quem consegue guardar um dinheirinho a mais no fim do mês? Não, planejamento previdenciário nada mais é do que você olhar para o futuro. Ou seja, no momento que você começa a contribuir ao INSS, você tem que pensar que um dia você vai se aposentar. E aí, nesse momento, como vou me aposentar? Com quanto eu vou me aposentar? O que acontece com as pessoas? Hoje, muito frequentemente, elas recolhem de forma errada, elas recolhem menos. E aí, no momento que elas começam a planejar a aposentadoria, elas começam a se desesperar porque viram que contribuíram pouco lá atrás e aí entendem que aquilo não é suficiente para a aposentadoria. Então, elas cometem vários erros durante o período em que elas contribuem para o INSS. Então tem que fazer muito antes, quando você está trabalhando, tem que ser muito antes. Isso. E aí tem como simular esse benefício. De que forma que simula? Qual que é o melhor jeito, o caminho? Então, você pode simular através de cálculos, né, que é o planejamento previdenciário, onde a gente coloca entre todas as regras de transição que a reforma está trazendo e também as regras atuais, para verificar qual é o benefício mais vantajoso, né, quando que essa pessoa poderá se aposentar, com qual valor será a aposentadoria. Então, tudo isso a gente consegue ver através dos cálculos, né, simulando o benefício que a pessoa teria direito. A pessoa consegue fazer essa simulação sozinha, através de um site, ou não? Tem que ser alguém especialista nisso? O ideal é ser alguém especialista, porque além de fazer os cálculos, a gente também identifica se a pessoa tem algum período, às vezes, especial, que pode converter para comum, né? Se tem algum período para recolher atrasado. Então, tudo isso a gente faz no momento do planejamento. Certo. E é importante também conhecer as regras, né? Eu vou falar a gente porque eu também sou bastante leiga nessa questão da Previdência. Sim. E é preciso conhecer as regras, como você disse, né, Fátima, para não deixar nada errado, por isso que a gente precisa do especialista. Mas essas regras, elas vão fazer diferença lá na frente? Bom, elas vão fazer diferença, e isso que é o importante. Porque assim, além de simular o cálculo da aposentadoria, de você prever, porque hoje são 5 regras do INSS, são 2 para o servidor público e mais uma geral. Então, assim, são muitas regras. E, além disso, você também consegue, no planejamento, por exemplo, no caso do servidor público, ele tem, às vezes, 2 vínculos empregatícios. E em cima desses vínculos empregatícios, ele tem, às vezes, contribuições em excesso em uma que ele pode trazer para o outro regime e ali formar um tempo de contribuição. Ele pode também ver quanto ele vai receber e se aposentar naquele regime não é mais vantajoso do que se aposentar no outro. Então, tudo isso você avalia no momento em que você estuda a regra de transição. Uhum. E o que é o contribuinte facultativo e o que isso vai interferir? O facultativo... Quer responder? Pode. O facultativo nada mais é do que aquele contribuinte que recolhe para o INSS e ele não tem um vínculo de atividade remunerada. Então, por exemplo, a dona de casa, ou eu estou desempregada e eu quero continuar segurado do INSS, e aí em cima disso eu vou e recolho, porém ele tem que cuidar, porque o facultativo, por exemplo, o que tem acontecido? Tem pessoas que agora, elas veem que ela tem uma lacuna lá atrás e elas querem recolher atrasado. Facultativo, se não provou a atividade, não adianta nada contribuir em atraso para o INSS. Aí ele vai se prejudicar. Vale, exatamente. E sobre a aposentadoria precoce, isso é prejudicial? Tem uma questão que, eu não sei, às vezes de repente do cargo que a pessoa tem, ela pode se aposentar antes. Mas o que isso significa lá na frente para essa pessoa? Isso pode trazer prejuízo? O maior prejuízo da aposentadoria precoce é o fator previdenciário hoje, né? Então, às vezes, a mulher, por exemplo, e o homem atingem o tempo de contribuição, que são 30 anos para a mulher e 35 para o homem, e hoje não tem idade mínima. Então, a pessoa, às vezes, tem 48 anos, 30 anos de contribuição, a mulher, e dá entrada no benefício. Quando ela vai receber, ela vê que o benefício está
num salário mínimo, porque houve o fator previdenciário, que às vezes é 40% do benefício, 20% do benefício que ela perde por causa que ela se aposentou antes. Então, por isso que é importante o planejamento. Muitas pessoas às vezes acabam indo direto no INSS com medo da reforma, né? Até atingir 30 anos vão no INSS. Mas ela esquece que vai ter o fator previdenciário que vai reduzir muito o benefício, né? Então, por isso que é importante o planejamento. Tá certo. Tem mesmo que se planejar, porque senão depois o prejuízo é todo nosso, né? É isso aí. Meninas, obrigada por estarem aqui. Vamos voltar a falar desse assunto e abrir perguntas para o nosso público, Sim. porque eu tenho certeza, muita gente com dúvida, mas a Verdade. gente se encontra de novo. Tá ótimo. Até a próxima. Tá bom. Até. Obrigada. Obrigada.